Olá! O Brasil é o maior mercado mundial de crack e o segundo maior de cocaína, só perde para os Estados Unidos. Segundo estudo realizado em 2011 pela Universidade Federal de São Paulo, 45% das pessoas que experimentam cocaína o fazem antes dos 18 anos. A pesquisa mostra também que 46% dos usuários de crack e cocaína estão na região sudeste, o que parece desmentir a ideia de que essas drogas estão relacionadas à pobreza. A Câmara resolveu priorizar a votação de um projeto que institui várias medidas para o combate ao uso de drogas, como o aumento da pena para traficantes e a internação compulsória de viciados. Para debater esse tema, o Expressão Nacional recebe hoje o autor da proposta, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, o relator na comissão especial, deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o deputado Paulo Teixeira, do PT, também de São Paulo. E você, que nos acompanha pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara, que medidas você defende? Participe pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou Twitter, @xnacional. Senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu quero, antes de começar o nosso debate, eu vou pedir para mostrar um pedacinho desse estudo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, da Universidade Federal de São Paulo, que mostra como é que o Brasil está ranqueado em relação a outros países no consumo de cocaína e de crack. Vamos lá? Então, os Estados Unidos, isso aqui são dados de 2011 que mostram em termos de milhões de consumidores. Os Estados Unidos têm 4,1 milhões de consumidores de cocaína e crack. Em seguida vem o Brasil, com 2,8 milhões, seguidos do restante da América do Sul, ou seja, os países que produzem cocaína, mesmo todos eles unidos e todos os demais outros países da América do Sul, consomem menos cocaína e crack que o Brasil. E empatados a gente tem a Ásia e a África Central. E aí eu quero começar nosso debate com o deputado Osmar Terra. Deputado, eu pedi que o senhor desse uma analisada nesses números e falasse para a gente em relação à sua proposta. A sua proposta fala sobre organização de sistema de informações em nível nacional, traz regras para avaliação e acompanhamento, né, das políticas de gestão, das políticas públicas de combate ao uso de drogas. E eu tenho aqui uma pergunta também que vem de Haroldo Azéia de Oliveira, ele de Delmiro Gouveia, Alagoas, da sua terra, deputado. Como as entidades de combate ao uso de drogas e o governo têm se preparado para enfrentar as substâncias que cada vez mais têm se diversificado e ficando mais potentes? Acredito que o problema das drogas não se resolverá se o Brasil tiver uma visão liberal ou conservadora. Tem que acontecer é extinguir essas substâncias para poupar a humanidade deste mal. Então, deputado, eu gostaria que o senhor avaliasse a situação atual em termos de políticas públicas. Por que o Brasil está nessa segunda posição quando a gente fala de cocaína e crack, e quando a gente fala em crack, o Brasil é o maior consumidor mundial? Eu acho que nós tivemos, na verdade, um agravamento dessa situação nos últimos anos, né? O crack explodiu, o consumo de crack no Brasil, particularmente de 2006 para cá, né? Uma estatística muito interessante é do INSS. O INSS mostra que até 2006, a maior causa de auxílios-doença por dependência química era o álcool, né? Em 2012, já o crack está com 2,5 vezes o número de pessoas em auxílio-doença do que o álcool. Então, é uma explosão de consumo. A gente nota, eu fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul, eu notei claramente esse aumento vertiginoso do consumo de crack, né, no Brasil, e com um agravamento da situação, porque o crack ele é uma droga que causa dependência muito rápida, né? E praticamente inutiliza a pessoa para qualquer atividade. A pessoa fica só vivendo em função da droga, né? Vende tudo que tem em casa, dorme na rua, come resto de lixo, faz qualquer coisa para ter a droga sob qualquer pretexto. Então, não existe, eu posso dizer assim, não existe maior problema de saúde pública e de segurança hoje no Brasil como o crack. Não existe nada parecido com o crack. As drogas de uma maneira geral, mas o crack em particular. Hoje nós somos o país com o maior número de homicídios do mundo,
disparados, somos recordistas mundiais em homicídio. Os Estados Unidos têm uma população muito maior que a nossa, tem 1/3 dos homicídios que tem o Brasil. A China tem 7 vezes a nossa população e tem a 4ª parte dos homicídios que tem no Brasil. Então, e atrás de mais da metade dos homicídios está o crack. Né? De várias formas, né? A violência está vinculada ao crack. E a morte de jovens vinculadas ao crack por doença também. Né? O estudo da Unifesp mostra que metade morre de violência, né? E metade morre, 25% dos usuários de crack morrem nos primeiros 5 anos. Metade de violência e metade de doenças físicas, a AIDS, né? que aumenta muito nessa população. Então, eu acho que a visão das cracolândias, a insegurança das famílias, como piorou a questão da segurança nesses últimos anos, o que nós estamos tentando fazer é dar uma resposta baseada na experiência de Secretaria de Saúde, baseado na vivência das questões, na contribuição dos deputados da comissão. O deputado Divaldo Carimão fez um ótimo trabalho. Visitamos o Brasil todo, visitamos os países produtores, os países que têm políticas diferentes, né, na Europa, em toda parte, e concluímos que nós tínhamos que ter uma legislação mais rígida, mais firme, que vai na direção do que realmente de reduzir a oferta da droga, né, na rua, né? Isso é o princípio do vírus, né? Quanto mais vírus no ambiente, da epidemia de vírus, quanto mais vírus no ambiente, mais gente doente tem, quanto mais gente oferecendo droga na rua, mais gente doente vai ter também. E aí, a partir daí, nós tomamos uma série de medidas que depois a gente pode... vai falar mais ao longo do programa, né? Deputado Divaldo Carimão, o senhor é relator dessa proposta, do projeto deputado Edmar Terra, mas também é relator também de uma comissão especial que foi instituída na Casa no ano passado, só para estudar essa questão das drogas. O que o senhor teria a acrescentar em relação a essa questão? Pois é bom deixar claro o seguinte, antes de nós fazermos o projeto definitivamente com o Perivan Valente, nós fizemos uma comissão especial de estudo de política sobre drogas. Então, ela não vem a toque de caixa. Imagine que a comissão fez 68 audiências públicas com todos os setores da sociedade brasileira. Eu particularmente fui a 20 países, Europa, Ásia, América Central, América do Norte, enfim. Nós visitamos os 27 estados, fazendo audiências públicas e conhecendo as políticas públicas de cada estado. Então, isso foi um ano, né, de trabalho, e aí nós juntamos todo o conhecimento nacional e internacional e fizemos um relatório, né, com 700 páginas, aprovado por unanimidade pela comissão, 51 deputados, 10% da Câmara Federal. Logo após feito os estudos, o presidente da Casa resolveu fazer agora a comissão definitiva, a comissão para fazer a lei. E aí nós entendemos que a lei do deputado Osmar Terra, 7663, era a lei mais completa que existia, foi um consenso de todos os companheiros e avocamos este projeto, foi esse que veio a ser o relator, eu como relator, e aí nós apensamos vários projetos para fazer exatamente a lei. É bom deixar claro, foi votado por unanimidade também na comissão. Claro que é o sentimento de todos. O relator tem que ter muita capacidade, nem sempre está ali o sentimento do relator, tem que ter o sentimento de todos. Eu abri mão, por exemplo, eu particularmente sou a favor de acabar com propaganda de bebida no Brasil. Mas os deputados entenderam que deveria colocar numa lei à parte e não nesse processo. Enfim, tem algumas questões aqui dentro, por exemplo, eu particularmente, né, não colocaria, mas eu tenho que ter a média de todos os companheiros. Eu sou o relator e se eu colocar tudo que eu penso simplesmente, naturalmente não vai passar. Então, o relator tem que ter essa capacidade de juntar todo o sentimento e aí vamos construindo aquilo que é possível na Câmara. Deputado Paulo Teixeira. Eu tenho aqui uma pergunta que vem de Rosana Santos, ela é de São Paulo. Ela diz, o traficante, não é um comentário, né? O traficante tem que ser sentenciado com penas duras, mas o usuário também tem que ser sentenciado com devido acompanhamento médico para tirá-lo do vício. Essa questão do usuário a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, pois um depende do outro, dá emprego ao outro. Então, ela defende penas duras para os traficantes. A proposta do deputado Osmar Terra aumenta a pena para traficantes, elevando o período mínimo de reclusão de 5 para 8 anos, reduz as possibilidades de redução de pena, aumenta a pena de 1/6 até 2/3 para o tráfico de entorpecentes. Atualmente, a lei antidrogas prevê reclusão de 5 a 15 anos. No ano passado, a Câmara aprovou uma proposta de sua autoria, que também aumenta a pena para quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire... Não é minha autoria, não. Não? Então, desculpe. Então, é de outro parlamentar. Mas essa proposta foi aprovada aqui na Câmara.
que aumenta as penas para o tráfico de drogas em 2/3 até o dobro. Não é de minha autoria. Então é de outro parlamentar. Eu vou pedir que alguém tente identificar para mim de quem é essa proposta. Mas a proposta foi aprovada e está no Senado hoje. Ela, inclusive, é mais dura do que o que está sendo proposto pelo deputado Osmar Terra. O deputado Osmar Terra propõe aumento de 1/6 para 2/3 e essa proposta aumenta de 2/3 até o dobro. E está no Senado hoje. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual é a sua avaliação em relação ao aumento de pena para traficante e se não seria o caso a gente buscar a aprovação disso no Senado, ao invés de aprovar uma nova proposta. Se me permitir, eu quero falar um pouco sobre o projeto e responder dentro da questão a tua pergunta. Eu acho o projeto que ele está indo na contramão da política mundial. Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, a política está indo noutra direção. Esse projeto, na minha opinião, ele está indo na contramão. E eu vou dizer por que ele está indo na contramão. Ele trabalha um tema que, na minha opinião, é inconstitucional. Ele, por exemplo, institui nas escolas um cadastro de usuários de drogas. Isso é, a pedagogia da escola devia obter a confiança do aluno. Ter um cadastro a partir de um dado da saúde do estudante é quebrar o vínculo de confiança e, na minha opinião, não só quebra o aspecto pedagógico, como a Constituição brasileira diz que a pessoa tem direito à sua intimidade. Essa intimidade não pode ser, de uma certa forma, violada, como propõe o projeto. Em segundo lugar, ele é um projeto que não trata, como o deputado Carimbão falou, a questão central. O Brasil é um dos poucos países do mundo que permite a propaganda de álcool na televisão e, na minha opinião, o álcool é responsável pelo abuso de drogas. Ele é o início de tudo e, portanto, esse projeto, na minha opinião, vai na direção contrária ao que está acontecendo no mundo. Em terceiro lugar, o deputado Osmar Terra, ele fala em violência associada ao crack. E esse projeto não está tratando do crack, pura e simplesmente, ele trata de todas as drogas, né? Então, por exemplo, a maconha, que é uma droga que tem efeitos nas pessoas que não vinculam à violência, ela está sendo tratada aqui no mesmo nível que as demais drogas, o crack, etc. E portanto, é uma generalização. E o que está indo contra a tendência internacional? A tendência internacional é dizer o seguinte: o usuário de drogas, ele tem que ser do cuidado da saúde pública. Ele não pode ser do cuidado da esfera criminal. E a tendência mundial é definir de maneira objetiva quem é usuário de quem é o traficante. E o que o mundo tem feito? Definido objetivamente por meio de quantidades. Hoje, quem define? Você é usuário e você é traficante, é o policial. Então, como o policial informa os seus valores? Normalmente, socialmente. Se a pessoa é rica, de classe média, ele é usuário. Se ele é pobre, negro, ele é traficante. Então, o que nós estamos acontecendo hoje no nosso sistema penal atual? O nosso sistema penal atual, ele está aumentando o número de presos por drogas. Ele entra ali no sistema, às vezes como usuário. Também a forma o usuário hoje, às vezes ele compra uma quantidade e divide entre os seus colegas para pagar aquele valor. E essa pessoa, ao entrar como traficante, ele sai da cadeia cometendo crimes violentos, porque ele ali na cadeia estabelece vínculos e esses vínculos fazem com que ele tenha dívidas e, através dessas dívidas, ele passa a cometer crimes violentos. Então, esse projeto, na minha opinião, querendo diminuir o problema da violência, vai aumentar a violência no Brasil. Vai aumentar a violência no Brasil por quê? Porque o dito traficante não é o cara que trafica mesmo. Porque quem trafica, quem financia, quem está na cadeia do tráfico não põe a mão na droga. Tá certo? E quem põe a mão na droga e tem dinheiro, consegue, em muitos casos, ter um vínculo com parcelas podres da polícia. Portanto, quem está indo preso no Brasil é o pequeno,
E você, ao levá-lo para a cadeia, você está levando pessoas para serem recrutadas pelo crime organizado. A violência brasileira, ela é organizada nos presídios. Olha o que aconteceu em São Paulo com o PCC. Olha o que aconteceu em Santa Catarina. Veja recentemente policiais de São Paulo que foram presos pela Polícia Federal porque estavam mancomunados com o tráfico de entorpecentes. Então, na minha opinião, esse projeto, ao invés de melhorar o tema da violência, ele vai agravar o tema da violência. Ele é inconstitucional pela lista que ele propõe aqui, pelo cadastro de estudantes, né? Ele vai na direção oposta do que o Supremo já decidiu, e o STJ decidiu, da possibilidade de progressão de penas. Ele aqui não permite a progressão de penas. Ele apena o chamado traficante, que no Brasil é o pé de chinelo que entra na cadeia, porque o rico, o traficante não entra. Ele apena o traficante com penas superiores ao do homicídio. Ora, a nossa sociedade está valorando a vida de maneira menor do que valora essa questão. Deputado Paulo Teixeira, vamos ouvir o deputado Ivan Valente, antes da gente ir para o intervalo, e eu quero corrigir o autor do projeto, o deputado Paulo Pimenta, não é Paulo Teixeira, desculpe o engano, é um homônimo só do primeiro nome. Botaram um pouquinho de pimenta a mais no pimenta. Para o PT, ele não está na contramão, né, Paulo? Eu não conheço esse projeto, eu não sei Deputado se o Paulo seria o Valente. autor. Como já erraram no meu nome, eu não sei se o Paulo seria o autor, então eu ainda tenho direito à dúvida. Deputado Ivan Valente, eu gostaria da sua avaliação em relação ao que o deputado Paulo Teixeira falou. Sim. E uma das coisas também que eu gostaria que o senhor comentasse é essa questão da divisão de competências que está no projeto. O projeto divide competências entre municípios, estados e União. Municípios, cabendo da prevenção, estados, acolhimento e tratamento, e União, a direção-geral da política, suporte financeiro e repressão ao tráfico nas fronteiras. Primeiro, eu queria colocar que essa discussão é uma discussão complexa, né? É uma discussão que exige uma seriedade e nós não podemos cair no senso comum ou em informações que não têm impacto na sociedade, mas não têm apelo na realidade. Eu quero dizer isso porque eu acho que o problema do crack, por exemplo, que é uma das questões que chamam mais atenção, ele não deixa de ser um problema grave, sério, e a exemplificação, né, chama muita atenção da população. Mas não é verdade que tem uma epidemia de crack no Brasil, entendeu? Não é real. O maior problema de drogas no Brasil ainda é o álcool. Isso é afirmado pela quem mais faz pesquisa aqui, que é a Universidade Federal de São Paulo. É o problema do álcool. Agora, é um problema grave, é um problema que aflige famílias. Então, nós temos que dar resposta a isso. Então, nós, como legisladores, né, nós temos que ter uma profundidade científica, uma investigação em cima de dados que nos coloquem em condições de opinar e fazer um projeto de lei que não pode estar baseado no senso comum, entende? Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu sinceramente, o deputado Osmar Terra sabe, o Carimbão, que o pessoal bloqueou a pauta aquele dia, que eu quero discutir esse projeto melhor. Entendeu? Eu acho que ele não pode passar dessa forma como está sendo colocado. Por exemplo, eu vou colocar, como nós vamos discutir depois as questões relativas à internação compulsória, à reforma psiquiátrica e etc., queria colocar alguns fatores que eu acho assim, que já dariam uma mega discussão. Por exemplo, essa discussão sobre o aumento de penas, né? Nós já sabemos aqui que o sistema carcerário brasileiro ele está abarrotado, entende? Quer dizer, pega o estado de São Paulo, vê quantas cadeias e quantas penitenciárias tem, né? E se a gente fosse colocar em condições de vivência razoáveis, vocês precisariam de mais 100 penitenciárias. E se nós cumpríssemos todos os mandatos de prisão, entende, que estão para ser cumpridos já, transitado em julgado, possivelmente ele precisaria de mais o dobro de penitenciárias. Então, essa ideia do aumento da pena, ela não resolve o problema. Na minha opinião, isso é um erro grave. E não é só para esse projeto. Eu tenho uma posição contrária. Eu acho que a ideia é ressocializar. A ideia é tentar dar uma nova oportunidade. Entende? Então, já seria um problema grave. Eu, como educador, autor do Plano Nacional de Educação, para mim é chocante criar um cadastro nacional, entendeu? Um cadastro
baseado em informações que passam pela escola. Isso é totalmente antipedagógico. É contrário ao que eu diria assim, a situação, um pai entrega um filho numa escola, o professor estabelece uma relação de confiança com esse aluno. O papel do professor é de uma imensa responsabilidade. Ninguém vai colocar um aluno num cadastro, porque, inclusive, olha o texto, deputado Paulo Teixeira. Instituições de ensino deverão preencher ficha de notificação suspeita ou confirmação do uso ou dependência de droga em substâncias entorpecentes a fim de registro, estudo de caso e adoção de medidas legais. Escola como dedo duro. Isso aqui é a instituição da delação, entende? Medidas legais. Entende? Ora, pode ser que muita gente apavorada, mesmo professores, alunos estão sofrendo com a violência na escola, pais que estão preocupados com a droga na escola, falam assim, não, é isso aí mesmo. Não, não é. Isso aqui é frontalmente contrário a qualquer tipo de ação, entende? Que signifique a pedagogia da escola, né? O ensinamento da escola, o papel da escola. Então, é óbvio que o problema é grave, mas nós temos que ter, eu diria assim, condições de analisar o problema com a gravidade que tem. Alguém que usa droga, a droga não nasce do nada, já tem um desequilíbrio e tem a questão social. Então, a discussão sobre o acolher é uma discussão complexa, entende? O Estado tem que intervir, mas o Estado tem que intervir recolhendo pessoas da rua e colocando em depósitos, ou o Estado tem que acolher, dando saúde, educação, condições, amparo, assistência social? Essa é a discussão que nós temos que fazer. Vamos... E só para finalizar, eu digo mais assim, esse cadastro, também uma gradação sobre a gravidade das drogas, na minha opinião, carece de uma discussão mais científica e causa mais dependência e você, inclusive, classificar a pena de acordo com o uso da substância, deputado Osmar. Eu acho estranho isso. Deputado Ivan Valente, como é que se chegou a essa classificação? Porque isso é coisa para especialistas, né? Para médicos, psiquiatras, para a experiência vivida. E é muito difícil criar uma gradação. Eu acho que não há nem como, na minha opinião, criar uma gradação de responsabilidades. Deputado Ivan Valente, a gente não vai fazer intervalo, acabei de ser informado que a gente já poderia seguir o programa sem intervalo, então eu quero passar para o deputado Osmar Terra, mas eu gostaria, antes de passar, a lembrar você que nos assiste pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, que você ainda pode participar pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Deputado Osmar Terra, o senhor gostaria de comentar? Gostaria. Por favor. Eu acho que nós estamos aqui, o deputado Ivan Valente falou há pouco, que não existe epidemia do crack, né? Eu quero dizer para as famílias, todas que estão nos ouvindo, para a angústia que existe hoje na sociedade brasileira, que existe sim uma gravíssima epidemia, a pior de todas, a que mata mais jovens, a que encerra os sonhos da juventude de ter uma vida produtiva, uma vida longa, né? E causa uma insegurança na sociedade toda. O aumento de suicídios já tem a ver com crack no Brasil. Mais da metade dos homicídios já tem a ver com crack no Brasil. O aumento de internações por problemas pulmonares, por problemas renais, pela AIDS, aumentou muito. A gravidez, né, precoce, a partir das cracolândias e da dependência química, as famílias sabem disso. Não precisa o governo... A Senad diz que é uma bobagem dizer que tem epidemia de crack, que é o discurso do deputado Ivan Valente, é o discurso de quem quer, no fundo, descriminalizar e legalizar as drogas. Não existe meio termo nessa questão. Existe a situação como está, todo mundo está de acordo que não dá para continuar, esta lei é ineficiente, né? A lei atual piorou o problema muito, e só tem dois caminhos, ou se aumenta o rigor no enfrentamento da questão das drogas, ou se libera as drogas, como algumas personalidades estão propondo aqui no Brasil. Como o deputado Paulo Teixeira, como o deputado Ivan Valente, também tem falado nisso. Eu quero só dizer que não existe uma tendência mundial para amenizar essa questão. Existem algumas personalidades que dão discurso em reuniões internacionais e tal, mas nenhum país do mundo deixa de prender traficante, nenhum país do mundo
deixa de combater as drogas, com algumas variações sobre essa questão de usuários em poucos países. A maioria tem uma política semelhante à nossa ou até mais rigorosa. E todos que agiram com mais rigor tiveram melhor resultado. A Suécia é um país que teve todas as drogas liberadas até 1969 e, de 69, o problema ficou tão grave, social, de saúde pública, de segurança, que eles tiveram que mudar radicalmente. É um país, inclusive, que prende o usuário, que eu sou contra, né? Prende o usuário, cadastra bebida alcoólica, concessão pública, que é muito rigoroso. A Suécia tem 90 homicídios por ano e tem uma população de 10 milhões de habitantes. A mesma do Rio Grande do Sul, que tem 2.000 homicídios por ano. Né? Então, eu acho que nós estamos discutindo aqui, nós temos que tomar medidas em relação a isso, e é isso que nós estamos discutindo aqui. E as medidas, todo esse projeto, ele é baseado em evidências científicas. Nós não trabalhamos, o critério da verdade é a prática. Se o deputado Paulo Teixeira, o deputado Ivan Valente, me mostrar que na prática funciona o que eles estão propondo, eu mudo de ideia, eu mudo de posição. Agora, eu estou mostrando o que funciona na prática. Eu fiz o levantamento, minha tese de mestrado é sobre comportamento violento, eu conheço esse assunto, eu estudei esse assunto. Quero dizer também, deputado Ivan Valente, que a classificação de drogas não está no projeto, no relatório final. A classificação ela é uma proposta que eu fiz, que é baseada no sistema inglês. É a Inglaterra e a Organização Mundial de Saúde que classificam as drogas. Não é o deputado Osmar Terra. Então, elas têm a OMS e a Inglaterra. A Inglaterra tem um sistema de punição de acordo com a classificação de drogas, para punir as drogas que causam morte mais rápida, que causam danos maiores na saúde das pessoas com maior rapidez. Eu também não aceito, e aí é importante dizer, essa história de que os presídios são muito ruins, então não podemos prender as pessoas. Então vamos soltar os ladrões, os estelionatários, coitados. Afinal de contas, eles estão num presídio muito ruim. Né? Eu acho que isso é um outro problema que o governo tem que resolver. Ele tem que ter presídios em condições de atender a demanda, a necessidade da sociedade. Infelizmente, algumas pessoas têm que ser presas. Por mim, não desprendia ninguém, mas a sociedade, a reincidência do crime, os danos que a sociedade sofre com pessoas que repetidamente cometem crimes, né? E como os próprios traficantes, que têm um lucro extraordinário. Eu queria dizer ao deputado Paulo Teixeira que 98% dos traficantes de crack são pequenos traficantes. É porque eles têm um lucro extraordinário. Eles não largam mais isso, né? Eles não largam mais essa profissão. Então, eles precisam ser tirados de circulação, precisa tirar para oferecer. Mas são traficantes, né? E o critério não é desconfiar da polícia. A polícia só vai prender pobre. O juiz, porque quem decide por último é o juiz. Então, os juízes estão decidindo que só pobre vai para a cadeia. Ou nós fazemos uma lei confiando na justiça, confiando nos juízes, confiando no nosso sistema policial, ou não fazemos lei mais nenhuma. Se todo mundo vai só prender pobre, ser corrupto e tal, não temos como fazer lei mais. Deputado Osmar Terra... Tem outras questões que eu queria colocar, mas eu vou. Eu queria que o deputado Givaldo Carimbó comentasse esse tema para a gente passar... Tu pode falar sobre a questão da escola, Carimbó? Para a gente passar para a questão da internação compulsória, então eu queria que o senhor comentasse esses pontos ainda, deputado Carimbó, e passar para o senhor duas perguntas que chegaram aqui. Uma vem de Rildo Alves de Oliveira, ele de Desterro, na Paraíba. Ele diz... Com esse crescimento de drogas no país, existe uma política para impedir a entrada das drogas nas pequenas cidades do interior do país? Porque antes era raro ver o uso de drogas nas cidades do interior. Essas drogas vêm destruindo milhares de famílias e jovens e já é considerado como a pior coisa que existe no país. E Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, ele diz... unificar as polícias civil e militar em todos os estados com um único órgão de informação. Analisar e destruir as drogas após 5 anos de apreensão. É por aí que caminhamos? Ainda bem que, deputado Ivan Valente, quando nós discutimos a urgência do projeto, eu conscientemente, como relator, disse eu dou 2, 3, 4, 5 semanas para que os deputados possam abrir a discussão, trazer propostas, ideias, etc. Aqui é um caso de contrários. A Câmara Federal é o sentimento da sociedade brasileira e aqui tem a pluralidade de pensamentos, normal e legítimo. É claro que a média tem que sair numa votação legítima e normal, representando a sociedade. Pelo que eu vi nos últimos 10 dias, depois de lido e aprovado a urgência aqui, 2, 3 pontos foi o grande problema. Foi exatamente a questão do aumento da pena e a questão do artigo 16 das escolas. Que bom! Eu tenho mais. Aí que ser 3, 4, 5. Eu lhe apresento aqui
20, 30 propostas altamente positivas que essas não são colocadas. Mas que bom! E eu estou disposto, como relator, a receber as sugestões e, se entender com o conjunto daqueles que estudaram tanto essa matéria, nós repensarmos em algum momento, não há nenhum problema. Só quer dizer o seguinte, para mim, e com o sentimento da comissão que nós passamos, o usuário de drogas, ele é uma vítima da sociedade. Sou contra radicalmente prender o usuário de drogas. Este é uma vítima da sociedade. Agora, o governo tem que entender o seguinte, o Brasil, traficante é braço forte e mão amiga para o usuário. O que tem de gente que aí com 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas e tem que passar 5 anos na cadeia, ainda poder passar só 1 ano e meio preso, é por isso que está aí, rigorosamente, a explosão das drogas. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira, Bolívia, Colômbia e Peru. E aí eu pergunto, vai ficar agora os traficantes? Não, está prendendo o cabo... No BO, eu passei 16 dias numa delegacia. Eu passei 30 dias dentro de uma cadeia. Eu fui dormir 2 dias numa xadrez para entender que processo era este. Deputado Ivan Valente, de cada 80 pessoas que chegam na delegacia, 80% são usuários de droga. De cada 100 pessoas, 80. Ele não está preso porque é usuário, não. É porque ele usar o crack, ele cometeu um delito para usar ou a usar. O crack é totalmente diferente da maconha. É agressivo. É bom deixar claro. A Europa não tem crack, não. Eu não posso importar o que tem na Europa para cá. Lá é metafetamina, anfetamina e heroína. Não existe crack na Europa. Na Ásia, muito pouco se apresentou. Bolívia, Colômbia e Peru não tem. Os produtores, eles não são consumidores. Os Estados Unidos, sim. Ivan, permita-me, companheiro Ivan Valente. 2.800.000 pessoas. E não são uma epidemia de crack. 2 milhões, segundo os números aqui apresentados, até nós tínhamos 1% da população. 2011. Já dão aqui em 1,5%. 3 milhões de pessoas. É o estado de Alagoas inteira no uso do crack. Isso não é epidemia? As cadeias. Em 1970, nós tínhamos 90 milhões de habitantes e 30 mil presos. Hoje nós temos 190 milhões de habitantes. Subiu 111% a população brasileira e subiu 1.600% os presos. 550 mil presos. 80% eu bati o Brasil de Iapoca ao Chuí. São por causa das drogas. Nós temos que ter uma resposta à sociedade. Esse modelo que está aí não está dando resposta. Ou nós temos a responsabilidade, o compromisso de aprovar uma legislação que dê uma resposta a isto, ou então estamos fadados ao fracasso. Me parece que o que está aí é que não dá resposta de jeito nenhum. Por exemplo, a companheira Maristela colocou aqui, prevenção. Ninguém fala em prevenção, nós discutimos a questão da prevenção. Por que é que eu coloquei aqui que os municípios têm que ficar responsáveis pela prevenção? Porque eu entendo que a prevenção tem que vir pela educação. Nós aprovamos aqui, Ivan, deputado Ivan, deputado Paulo, deputado Osmar Terra, o tempo integral do pré-escolar ao 9º ano. É fundamental que o município que está com a criança de pré-escolar ao 9º ano, ele faça a prevenção. A criança vai estar na escola e me parece que a escola é o grande momento de fazer a prevenção. Hoje, se o juiz, um promotor quiser cobrar, não tem quem cobrar. Eu tenho dito, pela educação é que se faz prevenção. O tratamento e acolhimento, SUS, ela está nos estados, nos municípios. O Estado é quem assume o preço do preso. É fundamental que o Estado assuma o tratamento e o acolhimento desse dependente químico. Porque se o Estado não assumir o custo do dependente químico, vai assumir o custo de um cabo na cadeia. Deputado e aí eu pergunto... Aribal. Pois não, eu concluo. E aí eu pergunto, o Estado está gastando com preso aonde cometeu um delito. Não é melhor nós fazermos um acolhimento, um tratamento digno, sério, com decência? E eu estou com o Ivan Valente. Não é justo que se faça com cacete, que se faça com repressão. Tem que ser política pública de tratamento para os usuários. Agora, eu defendo a maior pena para o traficante. Traficante. Não estou falando aqui em uma bombinha, 2 bombinhas, não. Agora, ou não tem traficante grande? Ou não se pega? Ou nós temos televisão? Será que estamos com os olhos tapados, vedados? Deputado não estamos vendo Caribal, no Brasil? Vamos, já que nós estamos falando em prevenção... Se você me permitir, eu gostaria de dialogar agora com o deputado Osmar Terra e com o deputado Caribal. Rapidinho, para a gente poder entrar na questão da internação compulsória. Podemos entrar, mas essa questão aqui é central. A questão central é a seguinte: o Brasil, a legislação atual, não define o que é usuário e o que é traficante.
Não define, objetivamente. E não deve definir. Tem que definir. Por que tem que definir? Porque quem define é o policial. Ele que define... Não. Quem instrui o juiz é o policial. Você me permite, eu sou advogado e tenho 20 anos de estrada nesse tema. E no Brasil, o que acontece? Um policial que fala, por circunstâncias sociais, informados por conceitos, preconceitos, etc., quem é usuário de quem é traficante. Ora, nós prendemos, sim, usuários no Brasil. Isso não pode estar no seu projeto? Não, dá licença, mas deixa eu terminar. Então, em primeiro lugar, nós prendemos usuários no nosso país. E aqui não se discute crack, aqui se discute maconha, se discute que é uma questão na sociedade brasileira. Então, em outras palavras, nós vamos continuar prendendo a juventude brasileira, pobre. Essa que é a questão, porque não tem a definição. E os países que definiram foram muito bem. Portugal definiu quem é usuário, de quem é traficante e diminuiu o problema violentamente. Porque a polícia diminuiu violentamente. Eu tenho os dados. Eu também tenho os dados. Eu tenho os estudos. É o exemplo melhor do mundo hoje em atenção à questão de drogas, é o exemplo português. Portugal conseguiu avançar violentamente nesse tema. Por quê? Porque definiu objetivamente quem é usuário, de quem é o traficante. E o Brasil hoje prende usuários. E essa lei aqui, se a realidade está dura, ela é o mais do mesmo. Ela é o mais do mesmo. Porque a violência brasileira é na medida em que você põe essa pessoa. Porque há 2 estudos no Brasil, um estudo feito pela professora Luciana Boatê, da UFRJ, e a subprocuradora da República, Ela Vieco, de quem foi preso por tráfico de droga no Rio e em Brasília, e um outro estudo feito pelo Núcleo de Estudo de Violência de São Paulo. O que fala os 2 estudos? 70% das pessoas presas como traficantes agiram com pouca quantidade, sozinhas, sem violência e sem associação. Portanto, essas pessoas que estão indo para as cadeias, não é o traficante pesado, esse não vai. Poucos deles vão para o Brasil. Esse a pena talvez pudesse. Por quê, Paulo, por exemplo? Porque é o seguinte, esse traficante, esse que está indo para a cadeia, porque agiu sozinho, sem vínculos, sem violência e com pouca quantidade, esse, ao entrar no sistema, ele vira presa fácil dentro do sistema e quando sai do sistema, ele vai praticar crimes violentos para pagar suas dívidas. Então, em primeiro lugar, nós estamos fazendo a mesma dose do mesmo para aumentar a violência nessa direção. E aí, você fala do crack no discurso, Osmar, mas a tua lei atinge todos os usuários de todos os tipos de drogas. Segunda coisa, então, se o jovem que usa maconha aqui e que vai para o sistema... E aí, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, nos Estados americanos, etc, etc. Estados Unidos, que é o país que fez mais a campanha mais dura. Europa, eu estou dando o exemplo de Portugal, tem o exemplo espanhol, da Alemanha, da Inglaterra e o exemplo americano. O que está fazendo o Uruguai, nosso vizinho aqui? Nada. Na direção oposta do que vocês estão propondo aqui. Na direção oposta do que vocês estão proposto aqui. E aí, por último, eu queria falar para vocês o seguinte. Eles são mais avançados que a gente, Uruguai e Argentina. Viu? São muito mais. A Argentina, o que a Argentina fez? Ela acabou derrubando um artigo da lei de drogas no Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero dizer, essa lei, ela não acompanha nem a tendência europeia, nem a tendência americana, nem a tendência latino-americana. Então, ela dialoga com um senso comum. E, na minha opinião, ela trabalha essa dura realidade com o mesmo mau remédio que essa realidade já está levando. Vamos, deputado Osmar Terra, eu sei que o senhor quer responder, mas é o seguinte, eu gostaria da gente passar, esse assunto com certeza vai continuar, vocês vão ter oportunidade de falar. Eu gostaria de passar aqui um trecho de uma entrevista que nós fizemos com a psiquiatra, a doutora Maria Célia Vitor de Souza Bragnoni. Ela é psiquiatra, professora do Laboratório de Psiquiatria da Universidade de Brasília e é do Serviço de Estudos e Atenção a Usuários de Álcool e Drogas, do SEAD, do Hospital Universitário de Brasília. Vamos ver o que ela disse em relação a tratamento do usuário de crack. Se eu pegar um abusador de crack e internar ele numa comunidade terapêutica, eu estou fazendo um desserviço a ele
e há muitos outros que poderiam ficar no lugar dele. Pelo seguinte, ele pode ser abordado a nível ambulatorial, mas eu preciso de ter um tratamento efetivo para que esse paciente consiga desvincular dessa substância. Eu internar um paciente sem ter um tratamento efetivo, eu não estou fazendo nada que funciona. E se eu internar um paciente que não tem critérios também não vai funcionar. Agora, a internação involuntária, isso é uma tentativa drástica de salvar a vida de um grave doente, isso é que é importante entender, né? É aquele paciente que perdeu a liberdade de opinar por ele, porque não tem mais condições para isso, cerebrais, por alterações da droga e físicas. Então, ele não tem mais o discernimento crítico para ele poder opinar. Esses casos que são em minoria e que são restritos, nós precisamos de ter uma ação efetiva para que eles consigam sobreviver, senão eles vão morrer. Então, adotar uma medida como uma lei pode dar margem para muitos equívocos. Outra coisa, fazer uma internação compulsória sem ter um tratamento eficiente, porque esses pacientes são graves, então esses pacientes precisam de ter um ambiente também especializado para poder ajudar eles. Vamos fazer uma comparação com os cardiopatas. Eu não posso tratar de um cardiopata grave, descompensado, num serviço ambulatorial. Muitas vezes ele tem que ir para a unidade coronariana, onde eu tenho uma sofisticação que me permita cuidar de uma forma intensiva e adequada desse paciente. O usuário de crack também. O problema do usuário de crack é que ele precisa de ter não maquinários eficientes, mas recursos humanos eficientes. Deputado Osmar Terra, gostaria que o senhor comentasse a fala da psiquiatra. Eu acho que queria falar também, viu? Eu vou passar. Ela não me deu a palavra. Eu vou passar para o senhor a palavra. Tá, eu acho que a doutora colocou algumas questões importantes. Na verdade, o projeto de lei, ele coloca a internação involuntária como um recurso extremo, né, para a internação de pacientes que realmente não têm condições de decidir por si. Isso a família tem condições de opinar. Pela primeira vez se dá a vez à família de poder interferir, porque até hoje ela não pode interferir em nada, né, praticamente em nada, e o médico decidir. Nós deixamos o juiz pode entrar a hora que ele quiser nesse assunto. Nós deixamos a decisão com o médico, que avalia e vê a condição e decide a internação. É uma internação hospitalar, é importante dizer isso, não é na comunidade terapêutica. A internação é no hospital para desintoxicação. É um período curto, de 15 a 45 dias em média, e a pessoa, nesse período, ela é desintoxicada, ela sai daquele estado dela de confusão mental, de transtorno mental, para poder decidir se ela quer continuar o tratamento ou não. Né? Esperar que uma pessoa em extrema confusão mental, num transtorno gravíssimo, decida voluntariamente se ela quer se tratar ou não, é não entender como funciona o cérebro, como funciona a mente humana. Então, realmente é um esforço que se faz nessa direção. Outra coisa que eu queria... E a doutora tem razão, eu acho que é em hospital, no ambiente adequado, que se deve fazer a internação. No Rio Grande do Sul, nós criamos mais de 1.000 vagas em hospitais gerais, enfermarias, para atender dependência química. E é pouco ainda, né? É muito pouco. Mas eu queria fazer esse projeto de lei, ele é um projeto abrangente, ele é um projeto que trata de inúmeras questões, ele faz a definição das questões em relação às drogas, ele organiza o sistema nos 3 níveis, ele organiza o sistema de informações. Essa proposta das escolas, Ivan, não está no projeto. Essa foi uma sugestão dada na comissão, que o Temporão, que o Carimbão acolheu para fazer a discussão. Eu, particularmente, acho que nós devemos tirar fora, porque isso aí não é o assunto, não é a questão principal da discussão. Eu acho que, até esclarecer melhor que papel a escola pode ter nisso, nós devemos deixar esse artigo fora. Não vai ter, na minha opinião, se depender de mim, não vai para votação esse artigo. E tratamos um plano individual de tratamento, multidisciplinar. Estabelecemos penas, inclusive, para quem rompe com qualquer sigilo, porque o promotor vai ser comunicado da baixa involuntária para ele poder acompanhar, saber se está tendo alguma quebra de direitos humanos, algum maltrato desse paciente. Então, é um projeto bastante completo, que quem tem alguém na família com esse problema sabe da importância que isso tem. Né? Agora, a quantidade, eu quero dizer, o deputado Paulo Teixeira está sendo, na minha opinião, ingênuo. Achar que se estabelecer que a quantidade é de 5 dias de uso de droga, o traficante vai andar com mais do que isso.
não vai prender mais ninguém, não vai tirar mais ninguém da rua. Né? Vai todo mundo andar com a quantidade certinha e acabou. Não vai ter mais como reprimir o tráfico de drogas nesse país. E essa figura mítica, o grande traficante e tal, não, 98% da droga que chega ao seu filho, chega através de um pequeno traficante que vendeu o fundo de garantia dele, que trocou isso por pedra e que está ganhando dinheiro com isso, está tendo lucros grandes com isso. É isso que nós temos que... Essas pessoas não podem... Pode ser um presídio especial, como o Rio Grande do Sul está propondo, onde vai ter tratamento junto, pode ser qualquer coisa, mas não pode ficar na rua, senão a epidemia não vai parar nunca. Deputado Osmar, vamos ouvir o deputado Ivan Valente. Então, deputado Ivan Valente, por favor. Eu quero falar sobre a internação compulsória, mas eu também não posso ficar em desvantagem, né? Então, vamos lá. Nós temos muitas perguntas. Olha, sinceramente, quero voltar à questão das penas. Vou dar um exemplo que, pelo menos, se não for verdade, vocês me questionam. As penas de 2 a 6 anos para informantes que trabalham para grupos de traficantes, hoje, iriam para 8 a 20 anos. Ou seja, um fogueteiro que avisa que a polícia está chegando tem uma pena maior do que o estupro e o assassinato. O que é isso aqui, gente? Isso é uma estigmatização sem lógica. Não conhece o que é cadeia. Me desculpem, vocês não sabem o que é cadeia. Cadeia no Brasil é a escola do crime. Entende? Então cadeia abarrotada. Não, é que a tua linha, Osmar, é uma linha. A sua linha é pura repressão. Não tem educação atrás. Você está entendendo? Só tem um artigo não tem acolhimento. De pena. O resto tudo é saúde e educação. Eu estou falando que é repressão. A sua lógica é o seguinte: vamos recolher. Ela vai se traduzir também na internação compulsória. Prevenção, Ivan. Não é, isso não é prevenção. Prevenção é outra coisa. Prevenção é acolhimento do Estado, é informação. Entende? É serviço de inteligência. Também. Inclusive o tráfico, você mata com serviço de inteligência. Aliás, se você quiser matar o tráfico na Colômbia, entende? A plantação, você vai verificar quem fornece os elementos químicos que está nos Estados Unidos. É lá que se fabrica as acetonas e tal, que vão para lá. E os maiores usuários estão nos Estados Unidos também. Mas ninguém mexe nesse vespeiro aí. Então, o problema é outro. Nós temos que entender o seguinte, essa discussão tem uma complexidade, não se resolve só dizendo... Porque se você pega uma mãe desesperada que algema o filho na mesa, para ele não sair de casa, para ele não comprar crack, para ele não roubar, etc. Isso é sempre o exemplo que é dado exacerbado. Mas não vamos discutir com a serenidade que o legislador precisa discutir aqui. E aí vem a questão da internação banalizada. Na minha opinião, isso aí é o recolhimento forçado, é internação banalizada. Internação, nesse caso, para mim, é última instância, é o último recurso. O que está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, na minha opinião, é anti-reforma psiquiátrica, anti-luta manicomial. O que eles fizeram em São Paulo e no Rio é recolher sem acolher. É limpar as ruas. Isso aí, para mim, chama limpeza social e étnica. Está errado, entende? Ou seja, você recolhe, não tem serviço ambulatorial para acompanhar e daqui a alguns dias está todo mundo na rua de novo. O que foi feito em São Paulo, com a repressão à Cracolândia, foi dispersar o crack na cidade de São Paulo. Isso foi feito lá. Ou seja, não tem política real. Política real é investimento. E investimento significa que o Estado tem que intervir. O Estado ter que intervir não significa que o Estado só tem que recolher e reprimir. O Estado tem que ter uma política que é educacional, que é informativa, que é de tratamento. E aí eu quero só finalizar com a seguinte questão. Tem uma grande discussão aqui, mas ela é psiquiátrica. Ela é uma discussão de fundo, que é a política de redução de danos contra a lógica da abstinência total. Porque chega lá, o sujeito vai ser tratado, é o seguinte, não conseguiu aguentar a abstinência, está fora do sistema. É isso que o projeto propõe. Exatamente. Inclusive, na reinserção social, se ele usou droga durante a reinserção, ele é expulso. Ele está fora, ele está excluído. Está aqui, ó, eu tenho um artigo aqui. Senhores, nós temos muitas perguntas, esse é um assunto, de fato, que tem um apelo popular muito grande. Então, eu pediria só aos senhores que fossem um pouco mais concisos nas respostas. Eu vou tentar dialogar dois aspectos com o doutor Osmar Terra. Né? O primeiro deles é que a internação compulsória já existe na legislação brasileira, na Lei 10.216, que não é aplicada, que é a lei antimanicomial, já existe. Não é aplicada já existe. Em segundo lugar,
Esse projeto de lei tenta tirar dinheiro da saúde para as comunidades terapêuticas. Essa é a questão central desse projeto, é tirar dinheiro do SUS para financiar a comunidade terapêutica. Isso é tirar dinheiro do Sistema Único de Saúde para financiar a comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica tem grandes empresas atrás de comunidades terapêuticas também. E a terceira questão central, eu acho que o doutor Osmar Terra me esclareceu, que é quando ele falou assim, que é ingênuo achar que se a pessoa tiver uma quantidade para o uso de 5 dias, ele não é traficante. Ora, ele quer então que o usuário vá todo dia na biqueira, junto ao traficante, para comprar. Porque se ele tiver uma quantidade, se ele tiver uma quantidade de 5 dias, isso é, se ele compra para 5 dias, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso como traficante. Ora, tráfico é venda, não é porte. O que nós queremos é tirar o usuário da esfera criminal. O portador de drogas, deputado Osmar Terra, o portador de drogas não pode ser atendido pela polícia, ele tem que ser atendido pela saúde. Se a pessoa estiver vendendo, aí sim. Só que, na sua opinião, não pode ter uma distinção. Tem que ter uma distinção, sim, por quantidade. Porque se ele não tiver uma distinção, se ele tiver uma quantidade que ele use por 5 dias ou 10 dias, e por isso ele não vai ser preso, ele vai ter que ir diariamente correr risco. Deputado Paulo Teixeira, ele só pode ser prender, ele só pode ser preso se ele vender. Ele só pode ser preso se ele vender. E a polícia tem que investigar direito. Senão ela vai prender o usuário. Deputado Carimbão, eu gostaria que o senhor comentasse não só a fala da psiquiatra, e eu vou aproveitar e botar mais 2 comentários que chegaram aqui para o senhor que tem a ver com isso. Um vem de Luiz Fernando Toffoli, ele é professor universitário do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp. Ele diz, pergunta o que os senhores têm a dizer a respeito do fato de que este projeto, que é supostamente da base aliada, ter sido rejeitado por 2 notas técnicas do Executivo. Uma da Secretaria-Geral da Presidência da República e outra do Ministério da Saúde. E Rafael Gil, que é conterrâneo do deputado Osmar Terra, ele é pesquisador na área de drogas, do Instituto de Psicologia da Federal do Rio Grande do Sul, trabalha como educador social de rua em Porto Alegre, com crianças e adolescentes em situação de uso de drogas ilícitas como crack. Ele diz... Já debati com ele. Ele diz que o projeto foi reprovado na íntegra pelo Conselho Estadual de Entorpecentes, no Rio Grande do Sul, e ele diz que não acha que internar em pessoas contra a sua vontade seja uma estratégia vitoriosa. Na verdade, o grande problema hoje são as pessoas que atuam diretamente com essa população, mas que têm dificuldade de superar seus próprios preconceitos e não sabem acessá-las. Primeiro, é verdade que 2 notas técnicas do governo inviabilizou o projeto. O Ministério da Saúde, e da Justiça é contra o aumento da pena. Quer ficar nos 5 anos como está. Discutiram comigo. No segundo momento, é explícito. E o Paulinho aqui, o deputado Paulo, nosso companheiro, querido Paulo, foi claro. Aqui tem uma questão de fundo. Existe uma luta antimanicomial que é radicalmente contra, eu estou aqui, 100 páginas, 2010, 11, 12, 13, todas contra comunidades terapêuticas. Isso aqui é uma questão histórica. Existe um câncer no Brasil que é colocar a questão das drogas crack dentro da saúde mental. Estão confundindo tudo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu trabalho com esse tema há 20 anos. Eu boto a mão na massa. Se o Brasil não tirar da saúde mental essa questão, o Brasil não vai encontrar nunca a solução. É a minha tese. Pelo que eu conheço e pelo que eu vivo. Porque há um setor rigorosamente que influencia dentro do Ministério da Saúde na questão da saúde mental e eles são radicalmente contra e é legítimo. Eu não tenho nada contra alguém ser contra, não. É normal. Os deputados vão ter que decidir. Então, o governo foi contra. A presidente Dilma recebeu cartas, documentos, pedindo pelo Conselho Federal de Psicologia e outros que não aprovassem internação involuntária e comunidade terapêutica. A presidente Dilma, é bom que se saiba também quem perguntou, e ele está bem informado pelas 2 notas técnicas. Quando saiu da urgência aprovada, havia uma reunião comigo uma semana depois. O Palácio pediu que não fizesse com os técnicos, porque foi para a área ministerial. Os ministérios também foi contra.
A Dilma disse, eu quero discutir, quem quer sou eu pessoalmente essa questão. E aí ficou para discutir, a própria presidente ficou para intervir nessa questão, porque ela está entendendo que do jeito que está não pode continuar. Então, isso é uma questão. Segundo, nós estamos aqui agora discutindo a internação involuntária. Eu avancei, Ivan, deputado Ivan Valente, Sua Excelência. Do jeito que está hoje a lei, a pessoa pode ter internação involuntária por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Para mim, isso é segregação. Aonde é que eu avancei como legislador? Eu dou autorização no máximo para 6 meses. No máximo para 6 meses. E tem que ser com atestado médico, multidisciplinar, uma equipe profissional para fazer. Sou contra banalizar. Agora, eu particularmente, pelo que eu estudei, pelo que eu vivi, pelo que eu conheço, está lá o cara, o cidadão, o filho de Deus, está lá, tá lá na Cracolândia, em qualquer lugar do Brasil, nas vilas hoje, nos povoados. Ele não tem condição de decidir o que é o crack. Éter, acetona, querosene, gasolina, formol, solução de bateria, cal, cimento. Destrói todo um sistema de pensar do ser humano. Ele fica sem condições de pensar. Eu tenho vários deputados federais que pediram por irmãos, por primo, por parente, para internar involuntariamente, pelo amor de Deus, e deu solução. Eu sou contra, claro, eu sou contra manicômio judiciário. Eu sou contra, claro, chegar e colocar em um local que tem eletrochoque. Isso não existe. É para ir preso quem faça isto. Agora, está certa a psiquiatra que falou. Primeiro, você tem que tratar. Tem que ir para um hospital desintoxicar. O que é que está acontecendo nas comunidades terapêuticas hoje? Estão pegando as pessoas. O Brasil não se preparou na questão de saúde pública e estão mandando de qualquer jeito para as comunidades terapêuticas. É mandar uma pessoa extrair um dente sem anestesia. Isso é um crime que estão fazendo com as comunidades terapêuticas. O governo tem que tratar as pessoas, desintoxicar, para depois mandar para as comunidades terapêuticas. Eu concordo com você. Devia ficar tudo com o SUS. Aí eu pergunto, tem que ter comunidade terapêutica para isso. Pois é, e eu acho legítimo alguém concordar que não existe comunidade terapêutica. Eu, particularmente, andei pelo Brasil com 50 deputados e todos viram o que defendem, CAPS-AD. Eu desafio, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, andei com 50 deputados. Eu desafio dizer que o CAPS-AD dê resposta definitiva para o crack. Ele pode dar para a maconha, para o álcool, mas para o crack não. Nem para o álcool. Olha, companheiro, só para completar. Ainda bem que esta comissão tem 6 médicos, 3 ex-secretários de saúde dos estados brasileiros. Mato Grosso do Sul, Madeira, está aqui Osmar Terra, está aqui o Áureo do Rio de Janeiro, doutor Paulo César do Rio de Janeiro. Nós temos 6 deputados médicos, nós temos enfermeiros, nós temos psicólogos. Não está falando aqui alguém porque tem uma vivência só de conhecimento prático. Ainda bem que eu me cerquei de pessoas que têm capacidades pedagógicas. Então, o projeto eu aprovei por unanimidade. Quer dizer, deputado Ivan, quando nós começamos a discutir na comissão a internação involuntária, meu Deus do céu, o mundo se acabava. 2 anos depois de estudos, foi aprovado por unanimidade por todos os deputados. E eu quero só deixar para encerrar aqui uma coisa. Eles são contra também, inclusive, a internação voluntária. Eles são contra a internação voluntária. Quem? Ou seja, o Conselho Federal de Psicologia é contra a comunidade terapêutica. Ele é... Comunidade terapêutica é voluntária. Não existe comunidade terapêutica involuntária, deputado Ivan Valente. Carimbó, Portugal eu estudei. A comunidade terapêutica ela deve ser financiada pela assistência social. Sim. Não pelo SUS. Concordo com você. Mas aqui está botando dinheiro do SUS. Sabe por quê? Aqui no projeto está botando dinheiro do SUS. Excelência, eu te leio. Ao contrário, está aberto o edital na Senado. Que não é dinheiro, está na Senado. Mas o projeto de lei está botando dinheiro do SUS. O governo vai e coloca na ação social em algum local. Senhores, vocês concordam, então, que seja na ação social? Eu concordo. Então, eu quero aproveitar aqui o Brasil, por favor, eu acato a sugestão, faça a emenda que eu acato como relator. Agora, tira do SUS. Olha, já conseguimos 2 acordos. A questão do financiamento e a questão das escolas, deputado Osmar Terra. Então, já temos 2 acordos, o programa já avançou bastante. Deputado Ivan Valente, eu tenho algumas perguntas para colocar, porque nós temos muita participação. Então, tem uma pergunta aqui que eu não tenho ninguém específico para dirigir, eu vou colocar, se alguém se sentir à vontade para responder. É de Rosângela Salvione, ela é de Arapongas, Paraná. Ela diz, gostaria de saber se algum de vocês tem filhos ou é parente de alguém que usa drogas. Vocês sabiam que quem é usuário de drogas não começa usando álcool, a maioria começa cheirando thinner, cola e outros produtos que tem em casa?
E ela diz, para acabar com o tráfico de drogas no Brasil, tem que ter pena de morte para traficantes. Deixa eu falar uma coisa. Eu conheço vários usuários. Peraí, eu também quero falar. Que ela pediu para... Eu também quero falar. Eu quero comentar isso aí. Eu quero falar sobre a pena de morte. O tema, quando tá bom, né? Ninguém é a favor de pena de morte. Aqui me parece que é um consenso, não é ninguém a favor de pena de morte. Primeiro eu quero saber, alguém tem filho ou parente próximo que usa drogas? Pela rodada aqui, eu era o próximo, né? Você é o próximo? Eu não falei. Então vai o Ivan, depois eu vou. O Ivan está falando em dobro aqui. Mas vamos lá, deputado Ivan Valente, para a gente responder. Depois do Ivan sou eu, então. Não, o que eu queria colocar é o seguinte, eu acho que nós temos que... Veja, a discussão é apaixonante exatamente porque a nossa ouvinte e telespectadora... Rosângela Salvioli. Ela coloca uma emoção na coisa que, evidentemente, ela sofre, ela deve ter sofrido na pele, e todo mundo conhece os casos de crack, de internação. Eu tenho uma apoiadora, vou dizer para você, Paulo, uma apoiadora que perdeu 2 filhos, era do PT, inclusive, né? 2 filhos com 17, 18 anos. Se envolveu no tráfico. Mas não é epidemia. Isso não quer dizer que todos os jovens da Zona Sul de São Paulo estavam no tráfico, você está entendendo? Porque um levou o outro também. Então, veja, mas é grave, porque a pessoa perdeu, então ela vai botar aquilo. Como é que eu soluciono isso? Como se não fosse ter alguém que tem que dar uma solução. A solução, Carimbó, me desculpe, quando você tem um cara, consumo de crack na rua, na Cracolândia, o que levou o cara a ser um morador de rua e depois ao crack é uma desestruturação social. Tem a ver, sim, com a saúde mental. Tem a ver, você está entendendo? Depois do tráfico entra outro departamento. Entende? O tratamento psicológico, psiquiátrico, o atendimento, entende? Ele não é dado só pelo remédio, você está entendendo? É dado pelo acolhimento. Então, nós temos que eliminar a questão simplista da coisa. Segunda questão, você falou, agora, porque o trabalho dos CAPs, é o trabalho mais reconhecido que tem. Mas não para o crack. Entende? Não para o crack. Vale para qualquer droga. Vale. É claro que você está querendo dizer que o crack é aquilo que o sujeito vicia na mesma hora, papapá e tal. Eu tenho aqui os estudos do professor Dartiúr Xavier. Entendeu? O cara está no PROAD há 25 anos, meu amigo, lá na Escola Paulista de Medicina. Entendeu? Eu não vou confiar em quem também está lá no trabalho. E confio também em quem está na mão da massa. Só no secretário de saúde? Não, aí eu quero falar das comunidades terapêuticas. Você me desculpe, hein? Pois não, claro. Eu digo o seguinte. Desculpa. Na minha opinião, esse tipo de tratamento psiquiátrico não pode ser feito através de cura pela conversão, pela questão religiosa. Eu sou contra. Eu também sou contra. De cara, eu também sou contra, viu? Segundo, eu acho que essas comunidades, se tem algum fundo de assistência social, tudo bem. Dinheiro do SUS não tem sentido. É o sistema que tem que operar. Entende? Então, isso não pode virar um negócio daqui a pouco, porque isso implica humilhação, entende? Isso implica sofrimento e tal. Implica sofrimento. Ele não conhece o SUS. Conheço muito bem o SUS, porque eu sou um defensor do SUS. E tem gente que quer levar dinheiro do SUS para financiar setor privado de saúde. Por isso tem 50 mil planos de saúde Deputado no Brasil. Valente, vamos colocar mais duas... Eu sou daqueles que defendem a Constituição de 88. É a aplicação do SUS para valer. Só que o SUS é sugado de tudo quanto é jeito, privatizado de tudo quanto é jeito. E aqui também tem uma proposta de privatização. Atrás disso aqui tem uma proposta de privatização. No Rio Grande do Sul... Deputado Osmar Terra, 70%... Eu tenho... Com licença, senhores. Cuidado, viu, No Rio Grande do Sul, Carimbó, você é o 70% relator. dos hospitais são não tratar com essa questão assim, de que você acha que vai resolver o problema. Tirando o traficante, é usuário de crack, vamos organizar. Na cadeia, usuário, que você não vai distinguir com tanta facilidade o limite entre o usuário e o traficante. Deputado Ivan Valente, deputado Paulo Teixeira, deputado Divaldo Carimbó. Eu tenho aqui duas perguntas. Eu tenho aqui não duas... resolve problema nenhum, fica pior do que está. Vamos dar a voz aqui para quem está participando de casa. Eu tenho aqui duas perguntas que se correlacionam e que são para o deputado Osmar Terra. A primeira é de Luciana Boatê. Ela diz, como pesquisadora no assunto, queria saber qual é a fonte de sua informação de que 98% dos traficantes de crack são pequenos. Se o senhor se refere aos presos ou aos soltos. Quer saber quantos deles também são usuários e como diferenciá-los. Se o deputado Terra conheceu e sabe como funciona o sistema de saúde pública da Suécia, qual é o IDH da Suécia e o número de presos suecos por 100 mil habitantes para compará-los com o Brasil. E a outra pessoa que pergunta, eu infelizmente me perdi aqui, mas
quer que o senhor comente em relação... Aqui, por que não pega o projeto americano e implanta no Brasil, já que lá está funcionando? Essa pergunta é de Edilson da Costa Pinto, de Vila Velha, Espírito Santo. Bom, eu quero fazer uma observação aqui. O Sistema Único de Saúde, o deputado Ivan Valente está colocando aqui, ele funciona, ele dá preferência às estruturas públicas e, quando elas são insuficientes, ele atende em entidades filantrópicas, não governamentais, né? No Rio Grande do Sul, 70% dos hospitais são filantrópicos, não são públicos, mas atendem igual ou melhor que os hospitais públicos. Então, eu acho que o sistema que está se discutindo aqui com as comunidades terapêuticas é que as comunidades terapêuticas, talvez os telespectadores, alguns não saibam, elas todas foram criadas, a grande maioria foi criada pela omissão do Estado. O Estado brasileiro nunca enfrentou a questão das drogas, nunca. Nem no regime militar, nem com Fernando Henrique, nem com Lula. O primeiro programa abrangente de enfrentamento foi criado pela presidente Dilma em dezembro de 2012, em dezembro de 2011, que foi o programa Crack é Possível Vencer. Embora tenha uma resistência enorme no segundo escalão do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, que não querem que dê certo, porque eles querem liberar. Nós estamos discutindo aqui a proposta do deputado Paulo Teixeira, embora ele não assuma isso claramente, e do Ivan Valente, é descriminalizar e liberar. Porque se tu descriminalizar o uso, quer dizer, tu não pune quem compra, mas pune quem vende, o passo seguinte é a legalização das drogas. É isso que está sendo proposto. É essa discussão que está escondida aqui nesse debate. Não tem problema, né? de colocar isso, não, viu? Não, mas eu acho que devia colocar. Nós gostaríamos de ouvir essa posição. Eu não defendo a pena de morte, por isso, se você fizer o estatístico da população... Mas ninguém aqui defende pena de morte. Ninguém defende pena de morte. Não pode ser. Nós não estamos defendendo a pena de morte. Nós estamos defendendo a saúde dos jovens brasileiros, que está sendo atingida de maneira devastadora, e as famílias deles juntos, pela droga. E é isso que nós estamos tentando encontrar um caminho para garantir para as pessoas que vai ter um atendimento digno e vai ter uma diminuição do número de pessoas doentes. Esse é o objetivo maior de qualquer política sobre drogas. E as comunidades terapêuticas foram a única saída que a população teve na omissão do Estado. A população se organizou em comunidades terapêuticas. É um movimento comunitário. Tem as igrejas juntos, mas é um movimento comunitário. E o que nós estamos propondo aqui é que elas tenham protocolos técnicos feitos pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério, pela Senad, e que sigam uma proposta do governo, sigam regras do governo, que não seja só igreja e religião, mas a religião e a fé ajuda também, deputado Vanani. Ajuda muito as pessoas a saírem das drogas. Olha, eu fui mencionado pelo deputado Eu vou dar a palavra para o senhor. Eu quero aproveitar e colocar mais um comentário de um telespectador. É de Enoque Ferreira Lima, ele é do Rio de Janeiro, capital. E ele diz: sou contra a posição do deputado Ivan Valente com relação aos presos. Não concordo com a diminuição de presídios. A pessoa que comete crimes deve permanecer na cadeia pelo tempo que foi condenado. E o crack está acabando com os índios e com muitas pessoas no interior do país. Já é o segundo comentário que nós recebemos aqui de telespectadores preocupados com a interiorização das drogas. Deixa eu só fazer uma consideração. Em primeiro lugar, esse tema de drogas é um tema complexo. E tem o problema de drogas forte no Brasil, muito forte, é o álcool. É muito forte o álcool. O alcoolismo é forte, é uma droga lícita, anunciada na televisão. Por isso que eu requeriria que se colocasse no projeto a proibição da veiculação de álcool na televisão, mas não se foi colocado. Bom, o projeto se o senhor me permitir, não, fala de álcool aqui, fala de propaganda de álcool. Sim, mas ele fala de propaganda de álcool. Mas se você me permitir, Osmar, eu vou continuar, né? Em segundo lugar, só um minutinho. Em segundo lugar, essa questão de drogas, ela é complexa. Por exemplo, a mãe que tem em casa um filho que é usuário de maconha, que nós temos uma parcela da juventude que é usuária de maconha, que tem no seu rito de passagem esse uso, nós temos um cuidado com o usuário de maconha, nós temos que ter um cuidado profundo para prevenir, para educar, para falar, olha, evite. Caso você não evitar, tome cuidado. Caso você não tomar o cuidado, reduza danos. Você tem o menino que vai numa rave, numa festa rave, e usa o êxtase. Então, é um tema muito complexo para a gente trazer aqui só o tema do crack. Em segundo lugar, o tema do crack é realmente sério e, na minha opinião,
O crack, ele tem um papel que a cola de sapateiro teve na década de 80 junto à exclusão social, porque, em parte grande, ele tem relação com isso e é uma droga efetivamente arrasadora, como você disse. Agora, qual é o problema aqui? O problema aqui que é o seguinte, nós temos que trabalhar temas complexos com a complexidade que isso exige. E 2, nós temos que arrumar o caminho certo. Na minha opinião, esse projeto, além dele ter oposição do Conselho Regional de Psicologia, eu tenho aqui um boletim do IBCCRIM, em São Paulo, eu tenho um artigo que foi publicado segunda-feira pelo Dr. Drauzio Varela na Folha de São Paulo, tem 2 notas técnicas do governo federal na Justiça e na Saúde. Qual que é o problema desse projeto? O problema desse projeto é, na verdade, uma coisa que o Osmar falou aqui, que as coisas estão debaixo do texto. Eu tenho uma coisa não está debaixo do texto. Eu vou falar em letras garrafais. Na minha opinião, o usuário de droga não pode ser punido. Ele tem que ser da atenção da saúde, tem que ser da atenção da família, tem que ser da atenção da comunidade, da educação, da prevenção, mas ele nunca poderia ir para o âmbito criminal. E aqui, no texto do deputado que ele falou agora, na fala dele, ainda que ele, de passagem, diga que não, mas o deputado aceita uma realidade que nós temos uma legislação que prende o usuário de drogas. Eu quero mudar essa realidade. Sobre a senhora que disse sobre o crack. O crack se interioriza, é verdade, né? Ele é fruto dessa política estúpida. O crack, ele é fruto do cerco que se fez ao refino da cocaína, né? Então, o refino da cocaína gerou o crack. Portanto, nós temos que... A sociedade... E agora está gerando o oxi. O oxi. Então, ele está piorando. A sociedade brasileira, na minha opinião, ele tem que fazer como sociedades mais maduras. Que a sociedade europeia é uma sociedade mais antiga. A sociedade americana, ainda que muito desigual, ela é mais madura, indo todas essas sociedades na direção de tratar o usuário com atenção, fazer com que o usuário não seja objeto mais do tema da saúde. Caribão, nós temos do crime. 5 minutos para terminar o programa. O próximo programa não teve intervalo. Estamos com muitas perguntas, né? Então, eu gostaria que o senhor fosse bem rápido. Eu quero colocar um comentário de Marcelo de Favera, ele é médico, aqui de Brasília, ele parabeniza o programa, os deputados envolvidos no tema. Ele diz, senhores, chega de leis presunçosas de repressão teórica ineficaz. A realidade é que esse projeto de lei não funcionará, assim como políticas de Estado em geral também não funcionam, pois estão distantes das complexidades da realidade. Reprimir também é parte do educar, pois significa cobrar resultados, mas o texto da proposta de lei não vai mudar a realidade. Vai gerar uma nova regra fundada em senso comum que será usada de forma particular. Tentar resolver o problema de forma ao mesmo tempo simplista e severa apenas aprofundará distorções já existentes. Eu quero começar respondendo, parabenizando... Um tempinho pra gente. Claro, não, aí claro que eu darei com todo prazer. Pelo menos para finalizar. Todo prazer. Parabéns, deputado Ismael Valente, parabéns, deputado Paulo Teixeira. Chegamos ao entendimento, pelo menos aqui, esse programa, entre tantas coisas, serviu para um. Já tiramos 2 coisas, queremos tirar mais. Já vou tirar agora o seguinte, tiro do SUS, ok, não há problema. Acato como relator, tirar do SUS e colocar na ação social. Ou seja, em Alagoas, esta hora, nós temos 1.200 dependentes de drogas, químicos, acolhido, pago pelo Estado. Nenhum do dinheiro do SUS. Nós criamos lá... Mas é religiosa? Não, não tem esse negócio de religião. Você não tem doutrina. Você tem 6 psicólogos, aonde capacita as instituições. Eu não posso proibir se alguém seja evangélico, católico, espírita. Cada um tem sua liberdade da sua expressão pessoal. Agora, nós trabalhamos numa visão técnica. Nós temos hoje financiado pelo FECOEP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O que é isto? Nós majoramos a alíquota de bebida e de cigarro no estado de Alagoas. E desta tributação, nós conseguimos trazer recursos e não tiramos do SUS. Eu, vendo aqui a posição do companheiro Ivan e do companheiro
Paulo, eles têm a preocupação de não tirar recurso do SUS, porque o SUS, claro, tem um modelo onde não deve financiar o terceiro setor. Eu vou, na lei... Hein? Eu vou, então, na lei, dizer o seguinte... Tá bom, o importante é que haja ferramentas para ajudar a sociedade. Se vem do SUS, se vem da ação social, se é uma rejeição que sai do SUS, dá para construir com outro recurso. O importante é que nós não podemos perder a oportunidade. Eu sou contra, viu, companheiro Ivan, quando se fala assim, comunidades terapêuticas. Eu sou contra a comunidade terapêutica que venha chegar, fazer repressão, enfim, sou contra. Agora, existem coisas boas pelo Brasil? Existe. Não vamos radicalizar. Se existe coisa ruim, tire. Agora, se existem coisas boas, vamos aproveitar? Por que não? Então, eu quero dizer o seguinte, que desculpe dizer o seguinte, que não avançou, que é um senso comum. Eu lhe mostro aqui 20 avanços profundos. Por exemplo, nós aqui, a questão dos conselhos. Nós definimos um dia único de eleição, como a Érica Cocai fez para os conselhos tutelares. Nós aqui definimos, por exemplo, que o município tem que ter prevenção, tratamento, enfim. Peguem a lei que vai ver que tem muitos avanços que vai ajudar na melhoria da qualidade de como nós acolhemos esses dependentes químicos. Para a gente encerrar o programa, deputado Paulo Teixeira, com licença, para a gente encerrar o programa, eu vou dar 1 minuto para cada parlamentar. Infelizmente, não vai ser possível a gente criar mais um consenso, já temos 2. Deputado Ivan Valente, por favor, 1 minuto. Bom, nesse 1 minuto eu queria me dirigir até aos telespectadores e aos nossos queridos debatedores aqui e dizer o seguinte: eu quero dizer que nós não devemos ter pressa em aprovar esse projeto, na forma como está. Nós devemos aumentar o nível de debate, que foi o que o Carimbão colocou aqui. Vamos aumentar o nível de debate. Não tem pressa. 3 anos de debate. Não é. Aí é que está a questão. A publicidade do debate é que faz. Não adianta ele ficar 3 anos numa comissão. Então, a segunda coisa é o seguinte: nós não temos receio de enfrentar o que se chama de senso comum. Está entendendo? Porque é normal. Numa sociedade que está pouco informada ou manipulada, às vezes, o desespero fala mais alto. Tanto que a maioria vai dizer pena de morte para traficante. No entanto, ninguém aqui defende a pena de morte. Entende? Nós temos que dar soluções. E soluções são complexas. Nós somos legisladores. Nós temos que ouvir os psiquiatras, os psicólogos, os cuidadores de rua. Deputado Ivan Valente. Aqueles que têm especialização, as comunidades, quem cuida da questão. E eu só queria dizer uma última coisa. Repressão e não distinção entre usuário e traficante é um erro grave. Deputado agrava o problema em vez de solucionar. Seu 1 minuto, por favor. Eu queria só, para frisar essa diferença que eu tenho com o deputado Paulo Teixeira, entre muitas, essa específica, que a quantidade de drogas é que define quem é usuário, quem é isso. Isso é uma ingenuidade, quem lida com o assunto sabe disso. O contexto é que determina. A pessoa pode estar com 500 pedras de crack no bolso e ser usuário. E a pessoa pode estar com 2 pedras de crack e ser o traficante. Quem tem a prática, quem conhece o assunto, eu confio nas instituições, né, até que aconteça alguma coisa diferente. Confio que a polícia é capaz de fazer essa distinção do contexto. Tanto é que o DENARC do Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas abordadas com drogas não são presas, né? No Rio Grande do Sul é assim. Então, eu queria só dizer que esse projeto veio para resolver um problema. Não adianta ficar adiando mais. A sociedade exige uma resposta. Vamos para o voto, deputado Ivan Valente. Nós já discutimos 3 anos esse projeto. 3 anos na comissão, viajamos, umas 50 audiências públicas. 68. Não tem mais o que conversar. Deputado E não tem mais o que mexer também. Acho que algumas questões que nós colocamos aqui, a gente já tinha, inclusive, acertado. Vamos dar 1 minuto, deputado Paulo Teixeira. Eu tenho realmente uma divergência com esse projeto. Eu acho que ele deveria ser um projeto melhor discutido. A sociedade só tomou conhecimento agora, e o conjunto dos deputados tomou agora, uma comissão especial fez o projeto, vai para o plenário, mas ele não é de amplo conhecimento. Eu acho que ele deveria ser melhor debatido. Em segundo lugar, isso que o deputado Osmar Terra falou, para mim, eu não gosto desse termo que ele usou, mas eu acho que é a crueldade da nossa sociedade. Quer dizer, o que define o usuário é o uso, o que define o tráfico é a venda. Então, se a pessoa tem uma quantidade que ela porta, ela não pode ser criminalizada pela quantidade para o seu próprio uso. O que faz isso? É que a dificuldade da polícia em investigar é que cria essa situação que ele chamou de circunstância. E a circunstância na sociedade brasileira é dramática. Pobre
vai para a cadeia como traficante. Deputado Classe média é usuário. Então, isso nós não podemos Deputado fazer. Então, Carimbau, aumenta a tragédia brasileira esse projeto de lei. Hoje, o presidente Marcos Maia oficializou uma comissão externa, aonde nós vamos, eu pedi ao deputado Valente que fosse conosco. Enfim, Henrique Eduardo Alves. Henrique Eduardo Alves. Amanhã será instalada às 11 horas no plenário 5, aonde esta comissão irá, em São Paulo, acompanhar, em nome da Câmara, o que é que está sendo feito nessa internação involuntária em São Paulo. Eu acho que é importante nós irmos conhecer de perto para ver realmente se está tendo médico, psicólogo, assistente social, tem todo um aparato técnico legal, ou se realmente recolher como lixo. E aí é importante para nós fazermos juízo de valores como deputados. Então, eu pedi ao presidente, foi criada um acordo que eu serei o presidente dessa comissão e amanhã nós estaremos instalando a comissão externa para acompanhar a internação compulsória em São Paulo. Ok, senhores, muito obrigada. Deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo, deputado Osmar Terra, PMDB do Rio Grande do Sul, deputado Givaldo Carimbão, PSB de Alagoas, deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A você de casa que participou e muito do nosso programa, que acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, muito obrigada. As perguntas que não foram respondidas serão repassadas aos nossos convidados. A Expressão Nacional volta na semana que vem. Eu espero você. Só um minuto.